Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o setor de seguro. Será que as seguradoras estão de graça? Será que é hora de investir no setor de seguros? Enfim, vamos dar uma olhada qual que é o retorno esperado do setor, entender as empresas, comparar os ativos e aí vocês podem chegar na melhor conclusão, tá bom? Então antes da gente ir, não esqueça de curtir, se inscrever, ativar os sininhos e comenta aqui se você gosta desse tipo de vídeo, o que que você quer ver aqui nos próximos vídeos do canal. Então vamos lá. Primeira coisa, nosso disclaimer padrão, nada do que eu trouxer aqui é recomendação de compra ou de venda, tá bom? É só um estudo dos ativos. Então primeiro, gente, para começar, eu queria trazer um pouco do, histórico do preço sobre lucro do Ibovespa. Então aqui vocês veem desde 2001 qual que foi a relação do preço-lucro do Ibovespa, tá? Então a gente vê que em 2021 a gente estava numa cotação, né, de preço sobre lucro muito abaixo do que a média, né, a média do Ibovespa é de 10,8 e em 2021, 22 a gente estava aqui na região abaixo de 6. Então assim, essa região a gente só bateu na crise de 2008, lá em 2003, se eu não me engano foi perto do primeiro mandato, do Lula, então assim, foram momentos de muita oportunidade que a gente teve no mercado. Então quem soube aproveitar, quem soube ler, esse indicador, sabia que era um momento de oportunidade e investiu muito. Então desde lá tem muita ação que dobrou, triplicou, subiu 50%, mas que ainda assim tá barato. Então quando a gente olha o índice, a gente está num preço sobre lucro atual de 10,6, um pouco abaixo da média de 10,8, então a gente já está se aproximando da média, isso porque a bolsa bateu recorde de 165.000 pontos. E aí quando a gente olha o setor financeiro, aí a gente tem, um preço sobre lucro de 9, então vocês podem ver abaixo do que a média do Ibovespa e também abaixo, um pouco abaixo, né, do que a média do próprio setor financeiro. E aqui é a mesma coisa, gente, olhem a oportunidade que deu, a gente estava vendo empresas do setor financeiro a 5, 6, 4 vezes sobre o lucro, um patamar que a gente só tinha visto em épocas de crise. Então assim, quem soube, comprar, aproveitou bem. E aí o que que eu quero mostrar para vocês? Então primeiro é que o setor financeiro por si só já está descontado quando a gente compara com a bolsa. E aí quando a gente olha as seguradoras, a gente vê um cenário ainda melhor. Porque os bancos subiram muito nesse ano, então a gente teve Itaú subindo 60%, a gente teve Bradesco subindo 70%, Banco do Brasil não andou muito, mas, mais por uma questão de carteira de crédito, inadimplência, enquanto isso as seguradoras, elas ficaram um pouco para trás, então quando a gente olha aqui as principais seguradoras, quando a gente olha a cotação delas, então a gente tem a BBSE, que é o braço de seguros do Banco do Brasil, cotada a 7,8, vezes preço sobre lucro, então ela está muito descontada, a média dela é algo na casa de 12 a 13 vezes. A gente tem a Caixa Seguridade cotada a 11, mas o preço sobre lucro projetado para ela, para ano que vem, vocês vão ver, é algo na casa de 9,5 a 10 vezes. A gente tem a Porto Seguro cotada a 9,5 vezes preço sobre lucro, isso, olhando para esse ano, mas para ano que vem a gente vê algo na casa de 8 a 8,5 de vezes preço sobre lucro. E aí, por fim, a gente tem a Wiz com 7,77 de preço sobre lucro, sendo a mais descontada nessa métrica. Então, quando a gente olha os indicadores fundamentalistas, gente, principalmente preço sobre lucro, a gente vê que elas estão muito descontadas em relação ao Ibovespa, principalmente a BBSE e a Wiz são as 2 seguradoras que a gente vê que estão realmente mais descontadas. E aqui, uma coisa muito interessante, né, gente, o setor de seguros, ele é muito bem dividido. Então eu tenho a BBSE com seguro rural, eu tenho a Caixa com o seguro imobiliário, eu tenho a Porto Seguro voltada muito para seguro automotivo e agora ela está expandindo, né, então ela está, indo para a parte de bancos, indo para a parte de seguro de vida, seguro odonto, então ela está expandindo seus braços de atuação, e eu tenho a Wiz, que é uma corretora de seguros, que é um pouco diferente. Então ela não vende o seguro em si, ela não paga pelo seguro que você vai estar usando, mas ela, ganha com a venda desse seguro, ela ganha a comissão pela venda deste seguro.
Então, ela é um pouco diferente das outras empresas, das outras seguradoras, porque ela ganha somente com comissão, ela não tem o risco do cara ter o sinistro ou algo do tipo, então ela é o que a gente chama de o filé mignon do setor de seguro. E aí quando a gente compara então, a Wiz, ela é hoje a mais barata realmente, quando a gente olha em preço sobre lucro, o projetado fica ainda mais barato. Quando eu olho o preço sobre valor patrimonial, esse indicador fica um pouco distorcido, em quando a gente compara com setor de bancos, outra coisa, então a gente não olha muito para isso. Dividend yield, a BBSE é a mais destacada com 12,04% de yield, o que é um valor muito alto, tá? Mas cabe ressaltar que a Porto Seguro, ela só tem um yield um pouco mais baixo porque ela paga hoje 50% de payout. Então, se ela pagasse na mesma proporção que a BBSE, ela teria algo na casa de 9% de dividend yield, tá? Então seria uma distribuição muito mais, vamos dizer assim, generosa. E a Wiz, ela tá aqui com 6,2, mas esse 6,2 inclui um dividendo que ela pagou, que ela antecipou de 2025. Então o yield normal dela é 4%, porque ela paga somente 25% do lucro em dividendos. Então a outra parte ela reinveste e cresce bastante. Quando a gente olha a margem EBITDA, aqui somente a Porto Seguro e a Wiz têm essas informações, mas aqui a Wiz com uma margem líquida muito boa, de 14%, mais alto que a Porto Seguro, então ela também ganha nesse sentido. Dívida líquida sobre o patrimônio líquido, a Wiz é a única delas que tem dívida, as seguradoras geralmente elas não têm dívida, tá bom? E a Porto Seguro também não tem, ela é a única que tem, porque a Wiz ela compra o direito de vender o seguro dela dentro dos principais bancos e parte financeira. Então ela tem dentro do Inter, a parte dela, todos os seguros que são vendidos dentro do Inter é a Wiz Soluções que vende. E quando a gente olha o ROI, esse aqui é um indicador fundamental, a gente vê que a BBSE também ela tem um ROI altíssimo, de 69% e um ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, de 62%, também muito alto. E aí depois dela a gente tem a Caixa e a Wiz também com o ROI, com tanto o ROI quanto o ROIC muito alto. Então, isso aqui é uma coisa que a gente vê muito no setor. O setor como um todo tem retornos sobre o patrimônio líquido muito altos. Então, assim, é um setor extremamente rentável. Praticamente você ganha por deixar o dinheiro parado, segurando o dinheiro. Então, é um setor muito bom, olhando nesse sentido. Quando a gente olha crescimento de receita, a gente tem nos últimos 5 anos a Porto Seguro crescendo 12% ao ano as receitas, o Wiz crescendo 10% ao ano, então acima da inflação, eles estão conseguindo repassar a inflação, o que é muito bom. E quando a gente olha os lucros, a Caixa Seguridade é recordista, crescendo 18% ao ano os lucros, então é um crescimento muito forte. Isso aqui em 5 anos, gente, é mais do que dobrar os lucros, tá? Então ela sai da casa de 2 bi de lucro agora para algo na casa de 4 bi, então a Caixa tem crescido muito, ela é a que mais cresceu quando a gente olha com essas 4 comparações, mas ambas, tá, todas elas no caso, crescem bastante os lucros, os resultados, tá bom? E aí quando a gente olha aqui, qual que é o retorno esperado desses ativos, e aqui eu trago a minha planilhinha, que eu montei então com esses ativos, então a gente tem aqui o valor de mercado atual, a gente tem, eita, deixa eu tirar isso daqui, a gente tem a cotação da ação, opa, isso eu vou deixar aqui embaixo. A gente tem a cotação da ação, valor patrimonial, qual que é o lucro esperado para o ativo, o payout, então quanto que ele vai distribuir em dividendo, qual que é o retorno que eu espero, o ROI dele, o dividend yield que eu estou projetando, crescimento esperado e o retorno acima da inflação e qual que é o preço teto e a margem de segurança. Ou seja, até que preço a gente pode pagar para ter um retorno de 10,3% neste ativo. Então, vamos começar pela Caixa. A Caixa hoje, eu espero um lucro para ano que vem de 4,8 bi. Hoje a empresa está lucrando algo na casa de 4,4, então daria seus 10% de crescimento. Com isso, a empresa deve pagar uns 9% de dividend yield mais uns 8%, aqui eu coloquei 8% de crescimento esperado. Importante, a empresa está crescendo acima de 2 dígitos, ou seja, ela está crescendo 12, 13% ao ano. Eu coloquei 8 para ser conservador. Com essas premissas, ela está dando um retorno hoje de IPCA mais 10,9%. Então, enquanto você tem o título público pagando IPCA mais 7, 7,5, você tem a Caixa Seguridade te pagando IPCA, praticamente IPCA mais 11, com um preço teto de 17,68. A ação hoje está cotada a 16,18, ou seja, para abaixo do preço teto.
ainda com espaço para se aportar uma margem de segurança de 8,5%. Quando eu olho a BBSE, então ela, já tá cotada a R$ 35. O lucro esperado para o ano que vem é de 8 bi. Importante, esse ano ela vai lucrar algo na casa de 9 bi. Então eu estou considerando, como todo o mercado está considerando, uma queda de lucro para a empresa, então eu acredito que ela deve cair o lucro de 10, em torno de 10%, por conta 2 fatores principalmente, tá. Hã, Queda da Selic, então a Selic vai cair uns 3 pontos percentuais e isso impacta 300 milhões mais ou menos no lucro da empresa. Além disso, a gente tem uma redução dos prêmios emitidos e aí com isso, a ação deve ter uma queda na receita no ano que vem e com isso também impacto nos lucros. Com 90% de payout, a empresa deve pagar 10,3% de yield, então a empresa está pagando um yield muito alto. Eu considerei um crescimento esperado de 6%, ou seja, em linha com a inflação praticamente, e a empresa entrega, no médio a longo prazo crescimentos de 10% ao ano. Então assim, não é todo ano, tá gente, como eu tô mostrando para vocês. Ano que vem a expectativa é de queda, mas no médio a longo prazo a expectativa é que a ação consiga crescer os lucros. E com base nessas premissas, ela está hoje com 10,5% de retorno esperado acima da inflação, um preço teto de 36,64. A outra empresa da nossa lista é a Wiz. Então a Wiz, ela está cotada hoje a 9,11, ela estava, gente, ano passado a R$ 5. Então assim, a empresa praticamente dobrou, andou muito na cotação e ainda assim ela tem muito espaço, para crescer. O lucro esperado é de 240 milhões, esse ano ela vai lucrar algo na casa de 200 milhões, então eu estou considerando um crescimento de 20% para ela para ano que vem, e ela deve facilmente atingir isso, tá, ela já está fazendo 55, 60 milhões por trimestre. Hoje a empresa paga 25% de payout, mas eu considerei 50% pra conta, tá, porque essa é a média do que a empresa paga. Ela reduziu um pouco o payout para poder investir nela mesma. Ela vai pagar um dividendo de 8,2%, um crescimento esperado de 9,2%, então um crescimento um pouco mais alto. E aqui eu estou sendo bem conservador, porque a empresa está crescendo de 15 a 20% ao ano, ela está crescendo muito, muito forte. E aí a gente tem aqui um retorno esperado de IPCA mais 11,5, com preço teto de 10,75. Então ainda tem bastante margem de segurança, 15% para você aportar. É uma das que mais tem margem de segurança quando a gente olha em comparação com as seguradoras. E por fim, mas não menos importante, a gente tem a Porto Seguro, com R$ 47 de preço atual. Minha expectativa é de um lucro de 3,5 bi, e aqui eu trouxe um lucro em linha com esse ano, eu não espero nem crescimento, por conta da queda da Selic também. Olhando o payout de 50% que é o que a empresa pratica, você vai ter um dividend yield de 5,7%, que é um bom dividend yield, com um crescimento de 11,68%, vindo muito das outras frentes da empresa, né, a parte de auto, seguro odontológico, essas partes estão crescendo acima de 2 dígitos, enquanto o seguro auto está crescendo um pouco menos, tá. E aí a gente tem então uma expectativa de retorno de 11,37% para a ação, acima da inflação, que é muito bom, tá. Então ela fica com preço teto de R$ 57,58, uma margem de segurança de 18%. Então ainda tem bastante espaço para aportar. E aí, um ponto importante, não é recomendação de compra, mas eu tenho investido bastante em BBSE e em Porto Seguro. Eu entendo que as 2 estão num preço muito atrativo, elas caíram um pouco. A BBSE estava cotada nos 42, a Porto Seguro estava cotada nos 55, então elas caíram bastante. Enquanto isso, a Caixa estava cotada nos R$ 13 e subiu para os 16, e a Wiz estava cotada nos 7,80, R$ 8 e subiu agora para os R$ 9. Então eu entendo que essas ações têm um pouco menos, vamos dizer assim, de espaço. Eu espero uma queda. Quando elas caírem um pouco, eu devo aportar nelas. Agora eu estou seguindo com BBSE e Porto Seguro. Mas não é recomendação de compra, não é porque eu faço, você tem que fazer, não é porque tem na minha carteira, você tem que comprar. Bom, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham, entendido um pouco mais sobre o setor financeiro, visto a oportunidade que a gente tem hoje. Espero que isso tenha ajudado. Não esqueça de curtir, se inscrever, ativem os sininhos, tá bom? Isso faz muita diferença. E comenta aqui se você tem alguma dessas empresas, está comprando alguma dessas empresas, e se você gosta desse tipo de vídeo. Muito obrigado, bons investimentos e até a próxima.